Olá, bem-vindos ao 5º Fórum Online Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu sou Veridiana de Lara Weiser Bramante e vou ministrar a palestra Biodiversidade e Conservação do Cerrado. O que é o cerrado? Muitas pessoas, quando estão diante de uma paisagem como essa, pensam em alguns termos para caracterizar essa paisagem. Feio, torto, cascudo. Mas por que será que essas pessoas associam essa paisagem a esses termos? Feio, torto e cascudo. As árvores do cerrado, como essas que vocês estão vendo aqui, elas são tortas e apresentam os galhos retorcidos, que dá essa ideia, de serem tortos. O tronco cascudo, em função desse super espesso que formam essas projeções aqui em cunha, dando esse aspecto rugoso a essas cascas de algumas espécies do cerrado. Além disso, algumas espécies apresentam as folhas coriáceas, duras, rígidas, que lembram couro. Mas hoje nós vamos ver aqui que o cerrado é muito mais do que feio, torto e cascudo. O cerrado é um bioma brasileiro. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Ele tem uma área original de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a aproximadamente 24% do território nacional. E uma característica muito interessante sobre o clima do Cerrado é a sazonalidade, em que nós temos duas estações bem distintas: um verão quente e chuvoso, e um inverno frio e seco. O cerrado não apresenta uma única fisionomia, e sim diversas fisionomias da vegetação, fisionomias que variam de campestre, savânicas a florestal. O campo limpo é uma fisionomia campestre em que nós temos predomínio de espécies herbáceas. Já no campo sujo, além das espécies herbáceas, nós temos algumas espécies arbustivas que surgem na nossa paisagem e sujam a nossa paisagem. Daí o nome campo sujo. O cerrado rupestre é uma fisionomia que está associada a uma formação rochosa. Daí o nome rupestre. O cerrado ralo ou campo cerrado é uma fisionomia savânica de cerrado, onde além do componente herbáceo e arbustivo, nós temos também algumas arvoretas que surgem na nossa paisagem. O cerrado típico, também conhecido como cerrado stricto sensu ou cerrado sensu stricto, é uma fisionomia savânica do cerrado, em que além do componente herbáceo, arbustivo, nós temos um componente arbóreo agora muito mais denso. E à medida que esse componente arbóreo vai ficando mais denso, nós estamos diante de uma fisionomia de cerrado denso, uma fisionomia savânica, de cerrado. E nós temos o cerradão, que é a fisionomia florestal do cerrado, em que nós temos o predomínio de espécies arbóreas e arbustivas. Todas essas fisionomias que nós vimos, elas constituem o que chamamos de cerrado no sentido amplo, ou cerrado sensu lato,
ou cerrado lato sensu. O cerrado apresenta uma biodiversidade riquíssima em espécies. E nós vamos conhecer agora algumas espécies da flora, da fauna e da flora. Vamos começar pelas espécies vegetais, pela flora. A primeira espécie que estamos vendo aqui é da família Anonaceae, a espécie Anonacoriaceae, também conhecida popularmente como marolo. É uma espécie arbórea, uma arvoreta, em que tem como característica a sua folha coriácea, que lembra couro. A próxima espécie é da família Anonaceae, a espécie Xilopea aromática, conhecida popularmente como pimenta de macaco, também arbórea. Essa espécie é da família Amarantácea, Gomphrena macrocéfala, conhecida popularmente como perpétua, uma espécie herbácea. No cerrado também existem várias espécies de trepadeiras, como essa que nós estamos vendo aqui, da família Apocynaceae, a Temminadenia violacea, violácea em função da sua corola, que apresenta essa cor violácea, né, magenta, e é conhecida popularmente como cipó-leite, em função da presença de látex, que nessa espécie é muito curioso, porque o látex, ele não é branco, o látex, ele é incolor. No cerrado, existem várias espécies de ipês amarelos. Essa espécie que nós estamos vendo aqui pertence à família Bignoniaceae e é a espécie Androanthus ocráceus. Outra espécie de trepadeira é a Pyrostegia venusta, da família Bignoniaceae. É o cipó de São João, que normalmente no mês de junho está florido e é muito comum das pessoas reconhecerem essa espécie em função da exuberância de suas inflorescências de cor alaranjada. No cerrado, nós temos também espécies de bromélias. E nós vamos ver agora duas espécies de bromélias que não são epífitas, e sim herbáceas terrestres. A primeira espécie que nós estamos vendo aqui é o Ananas ananasoides, o ananás. E a segunda espécie de bromélia, né, da família Bromeliácea, a Bromélia balance, conhecida popularmente como caraguatá. Nós temos também no cerrado uma outra espécie arbórea da família Calophyllaceae, a Quilmeyera rubriflora, conhecida popularmente como pau-santo. O Cariocar brasiliense, o pequi, popularmente conhecido como pequi, da família Cariocaraceae, é uma espécie típica, né, do cerrado. Nós temos também o mercureiro, Erythroxylum tortuosum, da família Erythroxylaceae. Da família Eriocaulaceae, nós temos o Actinocephalus polyanthus, que é essa espécie conhecida como sempre viva. Na espécie fabácea, nós temos uma árvore muito grande, aquela que nós vimos as fotos das projeções em cunhas com suber muito espesso, que é a Anadenanthera peregrina, variedade falcata, conhecida popularmente como angico do cerrado, em que tem essa inflorescência, né, nesse formato aqui que a gente está vendo que lembra uns pompons, né, de uma cor alva. Nós temos também no cerrado uma outra espécie da família Fabaceae, o Strychnodendron adstringens, conhecido como
barbatimão. Da família Melastomataceae, nós temos várias espécies. Uma delas é o papa-terra, né, que é a espécie Miconia stenostaquia. Existem várias espécies também da família Myrtácea, e aqui, para ilustrar, nós temos a Campomanésia adamantium, conhecida como gabiroba. A família Passifloraceae também está presente no cerrado. E aqui nós temos essa espécie de trepadeira, que é a Passiflora cincinata, conhecida popularmente como maracujá bravo. Aquela espécie que nós vimos de folhas coriáceas no início dessa apresentação era essa espécie aqui, né? Da família Rubiácea, a espécie Rudigeia verbunoides, conhecida também popularmente como congonha do gentil. E temos também algumas espécies da família Solanaceae, como o Solano licocarpum, também conhecida como fruta de lobo, né, porque dá um fruto que faz parte da dieta do lobo do cerrado, que é o lobo guará. Uma outra espécie que nós temos arbórea é a Quallia grandiflora, né? Grandiflora, porque suas flores são grandes, né? E ela é conhecida popularmente como pau-terra. Dando continuidade, nós vamos ver agora algumas espécies de animais que compõem a fauna do cerrado, que também é bastante biodiversa. O cerrado apresenta várias espécies de cupins e também bicho-pau, como esse aqui que nós estamos vendo nessa foto. Além disso, no cerrado, nós podemos encontrar várias espécies de borboletas, o sapo cururu, o carcará, a siriema, a ema, arara canindé, o tatu, tamanduá, o veado, a anta, o lobo-guará, a jaguatirica e a onça sussuarana, entre muitas outras espécies que compõem a fauna do cerrado. Nós vimos a flora e a fauna do cerrado, mas o cerrado também apresenta uma biodiversidade bastante negligenciada, pouco conhecida, a biodiversidade de fungos, que nós vamos ver agora algumas imagens de fungos macroscópicos, dessas espécies que compõem a funga. Como essas espécies que vocês podem ver aqui nessas imagens, né? Assim como essas outras espécies. Então, o cerrado apresenta uma biodiversidade muito grande de espécies da flora, da fauna e também da funga. Mas por que devemos conservar o cerrado? Devemos preservar o cerrado porque o cerrado, no ano de 2000, em uma publicação na Nature, em que foi baseado esse mapa que nós estamos vendo aqui, né, o cerrado aqui em laranja, ele foi considerado uma área prioritária para a conservação, por conter o que? Uma alta biodiversidade, várias espécies endêmicas, que só ocorrem em determinadas áreas, né?
e várias espécies ameaçadas de extinção. Além disso, o cerrado é o berço das águas. O cerrado abastece 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a Bacia do Tocantins, Araguaia, a Bacia do Rio São Francisco e a Bacia do Rio Paraná. Além disso, o cerrado é uma área, ocorre, né, aqui nesses limites aqui que estão em laranja, onde nós temos a recarga de 3 dos maiores aquíferos do mundo. Então, nós temos aqui o aquífero Urucuia, em laranja, o aquífero Guarani, em verde, e aqui em azul, o aquífero Bambuí. Em função do solo do cerrado ser bastante arenoso, é um solo em que ocorre a drenagem dessa água, recarregando esses 3 maiores aquíferos do mundo. Devemos preservar o cerrado também em função da fragmentação de hábitat que já ocorreu desse bioma. Então, olha só esse mapa que nós temos aqui da distribuição original do cerrado. Então, a área original do cerrado aqui, né? Isso aproximadamente até 1950, e hoje o estado atual, mostrando a fragmentação, né? Como muitas áreas do cerrado já desapareceram. Então, nós precisamos proteger, conservar aquilo que ainda resta, os remanescentes de cerrado. Aqui, para a gente ver a situação do estado de São Paulo, é ainda mais crítica, né? Aqui em laranja, a área original, né, do cerrado, e o que restou, nós temos esses fragmentos aqui em verdinhos, esses pontilhados aqui em verdinhos sobre essa área alaranjada. A superfície original do cerrado no estado de São Paulo era de 32,7%. Hoje, essa área remanescente é de 3% desses 32,7% que ocorria no estado de São Paulo, o que caracteriza cerca de 1%, né, do cerrado que ocorre atualmente no estado de São Paulo. Isso de acordo com os dados da Fundação Florestal de 2020. E por que nós devemos conservar o cerrado? Porque nós estamos perdendo uma biodiversidade. Mas quando nós falamos em perda de biodiversidade, nós não estamos falando apenas de perda de espécies, de muitas espécies que às vezes nós nem conhecemos. Nós estamos falando de uma perda de fontes de medicamentos, de fontes de alimentos, fontes de matéria-prima, biotecnologia, recursos hídricos e qualidade de vida. Então, precisamos repensar o quão é importante conservar o pouco que resta do cerrado, da biodiversidade do cerrado. Mas o que causou essa degradação, esse desmatamento no cerrado? A história humana, né, as atividades antrópicas, ela está intimamente ligada ao desmatamento do cerrado. Para haver as ferrovias, foi necessário desmatar o cerrado para construir as ferrovias, assim como para a extração de lenha. Muitas espécies do cerrado, elas foram cortadas, né, desmatadas para você obter lenha. Nós tivemos também, inicialmente, as pastagens naturais. Então, a pecuária, né, o gado, ele era solto em áreas naturais de cerrado.
Diversas plantações foram instaladas em áreas de cerrado, como café, algodão, a cana-de-açúcar e até a agricultura de subsistência. Depois vieram as pastagens construídas, né? A introdução de espécies não nativas, como a braquiária, o capim-gordura, para construir pastagens para o gado se alimentar nas atividades agropecuárias. Uma outra causa do desmatamento foi a silvicultura, né? Antigamente, que era considerado um reflorestamento de pinos e eucalipto. Áreas de cerrado eram desmatadas para reflorestar, fazer florestas de pinos e eucalipto. Cultura de laranja também foi responsável em desmatar áreas de cerrado, né? E atualmente a maior cultura, né, que acaba desmatando e degradando extensas áreas de cerrado é a soja, a cultura da soja. A expansão urbana também é a causa do desmatamento do cerrado. Várias cidades, elas pressionam, né, a expansão urbana, ela está pressionando essas áreas remanescentes que existem de cerrado. Carvoaria, também, uma outra atividade antrópica que causou o desmatamento do cerrado. Assim como hoje nós temos os incêndios, né, florestais, como esses que nós estamos vendo aqui. Na maioria das vezes são incêndios que não são espontâneos, são incêndios criminosos e que acabam gerando danos catastróficos ao cerrado. E o que nós podemos fazer em termos de conservação? O que está sendo feito em termos de conservação do cerrado? Então, nós temos o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a Lei 9.985 de 2000, que instituiu as unidades de conservação. Então, nós temos duas categorias, as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Dentro dessas unidades de conservação, nós podemos ter um tipo de conservação que nós chamamos de conservação in situ, em que as espécies da flora, da fauna e da funga estão sendo conservadas no seu hábitat natural. Aqui na nossa imagem nós temos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, uma grande área em que essas espécies, no seu hábitat natural, estão protegidas. Aqui, uma conservação in situ, um exemplo da estação ecológica de Itirapina, no estado de São Paulo. Um outro tipo de conservação é a conservação ex situ, a conservação das espécies fora do seu ambiente natural. E os jardins botânicos ao redor do mundo, eles desempenham um papel fundamental na conservação ex situ da flora, assim como os jardins zoológicos na conservação ex situ da fauna, em que várias espécies, aqui no caso dos jardins botânicos, de diferentes populações para garantir a variabilidade genética, são mantidas em jardins e em estufas e que são abertas à visitação pública. As coleções, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, as coleções, né, de orquídeas, que não apenas estão servindo de entretenimento para a população, para as pessoas que visitam os jardins botânicos,
mas também como uma maneira de conservar essas espécies e até reintroduzi-las na natureza. E recentemente, os jardins naturalistas, aqueles jardins que apresentam na sua composição espécies nativas, também estão desempenhando a função de conservação ex situ. Aqui na imagem nós temos um jardim experimental que utiliza na sua composição tanto espécies nativas do cerrado como espécies floríferas naturalizadas no Brasil. Esse jardim é conhecido como Campina Experimental do Cerrado e está sediado na Central de Laboratórios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do campus de Bauru da Unesp. Para vocês terem uma ideia, aqui nós conseguimos ver uma espécie, né, de trepadeira, uma espécie nativa do cerrado, a flor de madeira conhecida como Distimac dissectus, da família Convolvulaceae. Além das iniciativas de conservação in situ e ex situ que nós vimos, a restauração ecológica também é uma iniciativa importante. Nós temos aqui na imagem um projeto de restauração ecológica em uma área degradada de cerrado dentro do campus de Bauru da Unesp, por meio do plantio de mudas de espécies de cerrado. Um ano após o plantio, a gente consegue visualizar aqui, olha, uma plantinha que é um angico do cerrado, da espécie Anadenanthera peregrina, variedade falcata, e aqui também de pimenta de macaco, né, Xilópia aromática. Essa mesma área, com 2 anos após o plantio, 3 anos após o plantio, e aqui 4 anos após o plantio. Então, realmente é uma iniciativa interessante em a gente conservar o cerrado através dos projetos de restauração ecológica. Mas não adianta apenas a gente querer conservar o cerrado, a gente precisa difundir esse conhecimento. E essa difusão desse conhecimento acerca do cerrado pode ser feita de 2 formas, através do ensino e da extensão. O ensino, desde o ensino fundamental, médio, superior, e as atividades de extensão, atraindo a comunidade como um todo, para sensibilizar acerca, né, da importância de se conservar as espécies, a biodiversidade do cerrado. E aqui, então, um exemplo, né, de uma disciplina sendo ministrada no programa de pós-graduação em Biociências Interunidades, que é a Planting Hunting e Taxonomia de Campos, em que alunos de diversas áreas, né, das ciências biológicas e da arquitetura, mas poderia ser também da agronomia, exercem diversas atividades em campo, né, de coleta, identificação, para conhecer essas espécies nativas do cerrado. E também aqui para ilustrar a extensão, um projeto realizado pela mesma equipe da Campina Experimental do Cerrado, numa escola, em que o objetivo foi criar, né, e implementar um jardim com características naturalistas na escola, com a participação de crianças até 4 anos de idade, que aprenderam, né, a semear, a plantar e até colher sementes e depois distribuir essas sementes na campanha de distribuição de sementes da flor de madeira, para sensibilizar a comunidade sobre a importância de se conservar o cerrado. Então, eu deixo aqui um convite a vocês, vamos conservar o cerrado? E eu encerro a minha palestra aqui, muito obrigada pela oportunidade, e caso alguém tenha interesse, eu deixo aqui um link da minha página no ResearchGate,
onde constam várias publicações disponíveis para download gratuito.